Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Analisando, um podcast sobre literatura e análise. Meu nome é Sam. Eu sou a Lavi. E nós hoje vamos apresentar sobre um livro que era destinado às chamas, na verdade. Porém, Max Brod o tirou deste infeliz destino. E basicamente nós temos esse livro graças à desobediência de Max Brod, que é A Metamorfose de Franz Kafka. A Metamorfose é um livro que foi lançado postumamente, né? É um livro que o Franz Kafka escreveu e deixou na gaveta. Um livro de 1915, originalmente, mas enfim. E conta sobre Gregor Samsa, que em um dia acordou transformado em um inseto. E esse episódio basicamente vai falar sobre essa história. A gente vai trazer uma análise do que a gente sentiu, o que esse livro quis dizer acerca do que, e todas essas questões que até hoje Franz Kafka é um grande autor a ser discutido na academia e em círculos literários. Lavi, você gostaria de acrescentar alguma coisa neste momento solícito? Eu gostaria de dizer que Franz Kafka e a Metamorfose não ganham metade do reconhecimento que merecem, ainda mais por representar uma experiência que é tão específica, sabe? Porque eu sinto que eu sinto e entendo por ter essa experiência quando eu li, que a Metamorfose ela representa uma experiência de vida muito específica, que ao mesmo tempo pode ser entendida por tanto, sabe? E por quem não se aplica aquela experiência, quem não sente aquilo ali, vai acabar achando que é um livro banal, que nem nesses tempos no Twitter teve aquela menina famosinha que tava dizendo que não achou nada tão bom assim no Metamorfose, que não entendia porque que era um livro bom, porque ela não entendeu, sabe? Então é um livro que é tão importante e as pessoas não entendem por que ele é importante, pois elas leem sem saber o contexto e sem entender essa experiência, porque elas não têm essa experiência, sabe? Então eu acho que é um livro muito importante para trazer essa experiência, né? Porque até depois a pessoa lê, assim, e discutir com outras. Ah, mas é sobre isso, isso e isso. Eu senti isso, isso e isso. Talvez abrir, né, a mente de quem não entendeu o livro e também para dar meio que um conforto para quem sente essa experiência, que a gente vai falar mais sobre isso no futuro, né? Deste episódio, sentir esse conforto, porque não é fácil ser o Gregor Samsa da sua própria vida, sabe? Realmente não é fácil. Então, esse livro ele foi subestimado mesmo quando lançou, porque ele passou quase despercebido, tanto quanto o Processo, que foi o único livro que Franz Kafka publicou em vida e ele realmente ficou meio esquecido. A Metamorfose só foi ter o reconhecimento literário por conta da análise que o Walter Benjamin, que é um grande pensador, trouxe em um artigo, e se eu não me engano, é no A Arte em Sua Reprodutibilidade Técnica, se eu não me engano, em que ele traz à tona a metamorfose e toda a sensibilidade de Franz Kafka. Uma coisa que era notável com o Kafka é que ele era uma pessoa tanto sensível quanto bastante sábia no sentido artístico, porque ele inclusive tem um conto dele em que a galeria, em que ele fala sobre especificamente o significado tipo de uma obra de arte. E deu para sentir quando eu li que ele era uma pessoa que pensava muito para frente. Era uma pessoa que era muito incompreendida por ter esses pensamentos que eram tão fora de sua época,
E eu acho que é interessante até porque o Walter Benjamin publicou nos anos 30 sobre Franz Kafka e as pessoas começaram a se voltar para a obra dele nessa época. E foi bem na época também que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E foi na mesma época que livros seus que tinham acabado de ser notados estavam sendo queimados na Alemanha. E eu acho que esse tipo de coisa é interessante porque ele é como se ele prevesse tudo aquilo, como se ele prevesse tipo a questão toda de como as pessoas elas não se não se como que eu posso explicar? É como se as pessoas tipo não entendessem a si próprias. E o Kafka, ele traz essa questão de tipo, olha, eu consigo ver eu consigo ver exatamente o que tem atrás dos seus olhos, entende? E Sim. eu acho que essa questão é muito interessante nos livros dele. E eu acho que para entender Franz Kafka precisa ter um mínimo de sensibilidade, tanto acadêmica quanto artística e também psicológica. Sim. E uma sensibilidade de vida também, né? Porque muita gente não tem um olhar muito mais crítico do que sensível. E a gente nota isso especialmente para as pessoas que se acham tão cultas, né, intelectuais da literatura. O olhar das pessoas é muito crítico. E acaba sendo que essas pessoas se entopem dessa leitura crítica e acabam esquecendo da sensibilidade que é necessária para você entender uma obra, né? Então acho que falta muito isso também na análise e na percepção das pessoas em relação à metamorfose. E a Franz Kafka no geral. Porque ele era uma pessoa muito sensível, muito mesmo, e eu acho isso incrível. E eu queria só abraçar ele por causa disso. Finalmente alguém me entende no meu amor a Franz Kafka. Sim, com certeza. Para quem não sabe, eu amo Franz Kafka muito. Ele é o meu autor preferido. E ele ultrapassou o Neil Gaiman, incrivelmente, Olha no só. meu grande pódio de escritor favorito. Mas vamos falar um pouquinho então sobre Franz Kafka. Franz Uhum. Kafka, ele tinha outras 3 irmãs mais novas. E ele era judeu, de uma família judia. E o pai dele e ele não tinham uma relação muito boa. O pai dele queria que ele fosse tudo aquilo que ele era, e só que Franz Kafka não era. Ele era uma criança frágil, ficava doente facilmente, ele tinha muita vontade de escrever e de se dedicar às artes, mas o pai dele não queria isso, cortou isso dele e Kafka então seguiu para a carreira acadêmica, na carreira de direito, se eu não me engano. E ele trabalhou para o escritório o resto da vida dele, da sua curta vida, que foi até 40 e poucos anos, em que ele faleceu de tuberculose. Kafka, ele sempre levou o jeito para escrever e todos os amigos dele falavam isso, que ele era uma pessoa que sabia muito bem escrever e contar histórias. E o melhor amigo dele se chamava Max Brod, que é esse que eu me referi no começo do episódio, que desobedeceu o pedido de morte de Franz Kafka ao salvar todos os escritos dele. Kafka era anarquista também. É uma coisa que muita gente não sabe, mas ele era anarquista. Só que ele era um anarquista diferente. Dizem que quando ele ia a reuniões, ele só sentava, escutava e ia embora. E não falava com ninguém. Eu acho que isso é muito condizente com o que a metamorfose é. É uma coisa quieta. É estranho porque é uma história, né? Ela deve falar, porque senão como você vai escutar a história? Como você vai saber? Não sei, você só sabe. E
basicamente, a Metamorfose é uma história, uma das histórias mais longas que ele escreveu, junto com o Castelo e o Processo sendo mais longo. A Metamorfose, então, conta a história de um homem que se transformou em inseto sem motivo aparente. Muita gente diz que é para falar sobre capitalismo, sobre como, tipo, porque a primeira preocupação de Gregor Samsa quando ele é transformado em inseto é basicamente de, meu Deus, eu vou perder meu emprego. O que eu vou dizer na firma? O que eu vou dizer para o meu patrão? E o patrão dele chega a ir para casa dele, mas percebe que ele se transformou em um grandioso inseto. E o patrão fica horrorizado, é claro, mas o Gregor estava falando com ele, mas ele não conseguia entender, o chefe não conseguia entender, e ele só saiu correndo. E eu acho que é muito interessante isso no Kafka, porque é uma coisa recorrente. Se você já leu outras coisas do Kafka, você vai perceber que uma coisa que ele coloca muito nos escritos dele é a pessoa protagonista está sempre procurando lógica naquilo que está acontecendo na frente dela, mesmo que aquilo não tenha lógica alguma. Qual é a lógica de se transformar em um inseto? Não há lógica. Qual é a lógica de um processo que não tem fundamento algum? Não tem lógica. Qual a lógica de um castelo em que você não pode ficar na vila sem autorização do castelo? Nenhuma. E é esse o ponto do Kafka. Por isso que a gente tem um termo chamado kafkaesco, kafkaesque, né? Que é basicamente de como as coisas elas não fazem sentido e o protagonista entra numa espiral de o que eu tô fazendo aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, e assim por diante. Eu gostaria só de comentar que você falou ali, né, que as pessoas tendem a interpretar a metamorfose como uma analogia para o capitalismo, porque uma das primeiras preocupações, a primeira, né, preocupação do Gregor é com o emprego dele. Eu acho que é muito sobre a situação dele, sabe? Tem sim essa crítica ao capitalismo, né? O Kafka era anarquista, então Sim, obviamente tem. Mas eu acho que é mais aquela preocupação dele porque todo mundo dependia dele. Ele era a única pessoa na família dele que trabalhava. E ele tinha que sustentar os pais dele e o irmão dele. Ele tinha que pagar. E a irmã, no caso, não é o irmão. Ele tinha que pagar a dívida, né, que os pais dele tinham e tal. Então eu acho que é mais por isso, por essa preocupação de cuidar de quem ele ama e de não estar mais apto a fazer isso do que qualquer coisa, porque você só vai notando, conforme o livro vai indo, que embora todo mundo em volta dele tenha essa percepção de que o Gregor é esse inseto e esse inútil, né, que esse ser grotesco agora, ele é um personagem muito sensível. Ele é muito sensível, sabe? Então eu acho que é mais de preocupação do que qualquer coisa. sim, Porque ele nem se preocupou com ele mesmo na primeira coisa que aconteceu, sabe? Ele não tava nem aí em ser um inseto em si. Mas como é que eu vou como é que eu vou trazer comida pra minha família agora que eu sou inseto e não posso trabalhar, sabe? Eu sim, acho que é muito sobre isso. sim. E era esse o ponto que eu queria chegar também, porque eu não Uhum. concordo com isso também. Eu acho que o ponto-chave da metamorfose não é o capitalismo, é a consequência do capitalismo, Sim, sim. que é o fato de que ele fica doente mental, não é mesmo? E Exato. porque o sistema adoece a gente, e eu acho que é esse o ponto que Franz Kafka queria chegar na metamorfose, no processo também. Eu sei falar que outro ponto que apoia essa teoria de ser sobre, né, os efeitos do capitalismo é o fato de que os pais dele são idosos já, né? E os pais dele têm que voltar a trabalhar, tipo, se quase se matar de tanto trabalhar para poder pagar as dívidas depois que eles se tornam um inseto, né? Eles meio que criam essa mágoa dele por causa disso, porque ele é um jovem e ele tá lá sendo um inseto enquanto eles têm que trabalhar, sendo idosos para não morrer de fome, né? Isso.
É uma coisa que é interessante nele é como todo mundo tá incomodado com o Gregor durante Sim, todo o livro, assim, como todo mundo o vê como uma grande inconveniência. sim, demais. Quando eu, sem contar, tipo, eu não sei se eu já tô pulando pro final, já é um pouco adiantado, desculpa os spoilers de mais de 50 anos, gente. Mas, mas tipo, quando eu acho interessante que no final da história, o Gregor, ele acaba morrendo, né? Uhum. E fica só a carcaça, né? E eu fico pensando que, tipo, é, ao final, as pessoas da família dele, os pais e a irmã, eles meio que se sentem bem com isso. Eles se sentem bem que ele se foi e se sentem aliviados que ele se foi. Porque daí eles podem trocar de apartamento, que era uma coisa que eles queriam antes, e eles saem para comemorar, basicamente. E é uma coisa que me tocou bastante quando eu li a primeira vez, porque para mim isso foi praticamente uma alegoria ao suicídio. E como as pessoas que são suicidas se sentem nesse sentido. E suicídio não é uma coisa que o Kafka não explorava. Ele realmente ele escreveu vários contos sobre isso, como por exemplo o Veredito. Eu acho que é interessante porque ele traz essa questão de suicídio de uma forma muito indireta e muito delicada, trazendo não dando margem para as pessoas entenderem outra coisa. As pessoas entendem, lendo aquela história, que a irmã e os pais de Gregor ficaram bem depois que ele se foi. Mesmo que ele tenha tido todas aquelas preocupações de meu Deus, eu não vou conseguir sustentar minha família, meu Deus, vai todo mundo passar fome e essas coisas assim, que, como a Lavi já disse. É como se isso não fizesse diferença. E eu acho que é isso o ponto-chave do Kafka. Nada faz sentido feijoada, basicamente. Sim. Outra coisa, agora que você começou a falar sobre isso, né? Eu acho que a metamorfose é muito assim, tipo. Eu acho. É uma coisa que a gente já até conversou sobre, que é muito sobre como uma pessoa que tá na situação do Gregor Samsa, no caso, sendo o inseto, se sente. Então é muito como ela vê a situação, sabe? Sim. Como ela se vê como um inseto, como ela se vê como alguém horrendo, né? Como alguém que não pode mais fazer nada de bom para os outros. E esse final é o ápice disso, né? Porque é como a pessoa suicida, no caso, se sente que seria um alívio para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Tipo, a pessoa que é suicida é a pessoa que tem algum transtorno, né? Que sofre com isso, com esses pensamentos todo dia, se sente sobre ser um alívio para as pessoas que estão ao redor, né? Então, eu acho que é uma alegoria muito forte a isso. E eu chorei muito quando eu terminei esse livro por causa disso, porque me tocou muito na ferida, sabe? E até hoje eu não consegui recuperar de A Metamorfose, não tem como, sabe? É um livro bastante chocante para quem já considerou suicídio. Sim, com certeza. E para quem se sente como, né, como eu já falei no início, para quem se sente o próprio inseto na sua própria vida, né? Quem vive sendo um Gregor Samsa da vida, que não se reconhece muitas vezes, a pessoa que sofre com transtornos de depersonalização, né, com transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, e com todas essas coisas que pesam e fazem a gente se sentir como um inseto às vezes. Metaforicamente, né, como o próprio Kafka faz com a Metamorfose, é aquele negócio de você acordar um dia e não se reconhecer mais e se achar a pior pessoa do mundo.
e todo mundo, e tentar comunicar, e até, tipo, tentar comunicar com as pessoas e as pessoas não entenderem, e eu tenho isso muito porque, né, eu tenho TDAH e dislexia, e às vezes as pessoas não me entendem, eu não entendo o tom das pessoas, e eu fico muito, ok, eu realmente sou o Gregor Samsa na minha própria vida. Então, assim, ler a Metamorfose foi uma coisa que me tacou sal na ferida, tacou, ardeu, ardeu, mas também foi um conforto muito grande, sabe? Porque é o Kafka, esse homem incrível e sensível que de 50 mais anos atrás, que escreveu essa obra e ele colocou isso que não era para ser publicado, no caso, ele colocou essa carta aberta, que é a Metamorfose, falando assim: olha, olha aqui, é assim que eu me sinto, sabe? E ter este homem incrível se sentindo como eu me sentia é algo que me confortou bastante, sabe? Você não tá sozinho no mundo. E sempre quando eu penso sobre a metamorfose, faz esse sentimento, sabe? Você não tá sozinho no mundo. E isso também é uma mensagem muito forte da metamorfose, sabe? É, é, eu já li sobre a questão psicológica de Kafka e muita gente tem muitas opiniões sobre isso. As opiniões que eu achei mais interessantes são as de que ele era esquizoide Uhum. ou borderline. E podem, you can come at me for this, tá? Mas eu sei que borderline foi um termo inventado pelos anos 70 e esquizoide também foi uma coisa mais recente, porque até então era somente esquizofrênico. Ele foi taxado de esquizofrênico, inclusive. Eu não tenho certeza. Eu gosto de pensar que ele era borderline, também porque é confortante para mim, né? Porque eu, como uma pessoa borderline, eu me senti completamente representado também pela metamorfose. E como pensar sobre um homem que viveu há tanto tempo tinha a mesma coisa que eu, provavelmente? É uma coisa, é um sentimento misto de conforto e tristeza ao mesmo tempo, porque quer Sim, dizer que uma pessoa também sofreu por isso que eu tinha, sim. que eu E uma também pessoa tenho. incrível, né? Porque o É, Kafka era uma pessoa incrível. sim. Como eu fico pensando também sobre como as pessoas em volta dele provavelmente não o entendiam também. E Sim, quantas namoradas ele teve, por exemplo, e é, ele até teve um filho que ele nem chegou a conhecer, porque foi depois, assim, que ele já estava no hospital e essas coisas. E faleceu prematuro, enfim, um monte de coisa assim. Eu fico pensando sobre esse homem com uma frágil vida pessoal, uma frágil vida, tipo uma vida mesmo, né, de saúde, porque ele também era muito frágil, ele tinha muita. Morreu, né, de tuberculose, mas ele também tinha problemas respiratórios e, enfim, como essa pessoa conseguiu colocar isso tudo em palavras? Eu acho que isso é algo de se admirar mesmo. sim. E também agora que você comentou sobre ele se sentir sozinho, né? Isso me lembra que, por exemplo, agora, né, no século 2021, digamos assim, a gente tem esse sentimento de se sentir sozinho, porém a gente tem mais contato com outras pessoas que sentem esse sozinho da mesma forma que a gente, né? Pessoas que têm transtornos parecidos, por exemplo, por causa da bendita internet. Mas imagina o Kafka, né, na época dele, sem esse acesso a outras pessoas. Isso me deixa muito triste também, porque com certeza ele era muito mais incompreendido do que eu jamais serei, mesmo eu me achando incompreendida todos os dias. Isso me deixa muito triste, sabe? E por Sim. ele ter passado por tanta coisa, basicamente sozinho, e enfim. O sentimento relacionado à metamorfose e Kafka é muito bittersweet por causa disso, né? É, eu fico pensando porque, tipo, é, muita gente já me disse, eu não consegui ler Metamorfose
porque é muito agonizante e é muito deixa com muita ansiedade e essas coisas todas. E eu fico pensando sobre, sim, ele é um livro agonizante, realmente, porque a gente agoniza junto com o Gregor, Sim, mas eu acho que é esse o ponto. com certeza. Eu acho que a gente precisa ler livros que destruam a gente também um pouco. Isso é uma coisa que a gente comentou até no último episódio, né? Que é logo no final a gente falou sobre colocar trigger warning nos livros e a gente comentou Sim. sobre isso, sobre ler livros que destroem, não das formas erradas. Lembrando, tem que ter trigger warning nos livros, sim. E eu acho importantíssimo. Porque, por exemplo, o último livro que eu tava lendo tinha transfobia descarada e não tinha trigger warning sobre isso e me deixou mal por uma semana. Eu queria destruir tudo que tava na minha frente por causa disso. Então é muito importante, sabe, ter sobre esses assuntos específicos. Mas também é necessário que você leia coisas que te trazem outros pontos de vista, que tragam outros sentimentos, coisas que te deixem agonizando, que coloquem sal na ferida. Porque a literatura é sobre isso, sabe? É um meio de fazer a gente sentir as coisas, é um meio de fazer a gente ter contato com certas coisas e entender certas coisas. E né, todo mundo que lê fala, não, porque a leitura é bom para adquirir experiência. Daí chega e vira e fala, não, eu desisti desse livro porque ele me deixava muito ansioso por causa disso, né? Obviamente, de novo, trigger warnings são importantes. Se você tá se sentindo muito mal lendo o livro, para um pouquinho, deixa o livro de lado, retorna depois ou larga o livro. Mas agora, se é uma coisa que você não sente assim pessoalmente, não se relaciona com pessoalmente e te deixa ansioso, esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto do livro. Continua, vai na fé, que esse é o ponto. Um livro deve ser um machado que parte os mares congelados dentro de nossa alma. Sim, essa é uma frase muito boa. É, eu sempre penso nela, sabe? Quando eu tô escrevendo alguma coisa, ou porque agora eu retornei à escrita depois de bastante tempo. E eu tô lendo de novo também. Eu tô lendo o Quarto de Giovanni, se alguém estiver interessado sobre o que eu estou lendo no momento. Ah, mas, enfim, eu sempre penso nisso. Se esse livro aqui tá acrescentando alguma coisa para mim, se eu tô conseguindo me relacionar com ele, se eu tô conseguindo entender ele e esse tipo de Sim, coisa. Mesmo com fanfic eu sou assim. Por exemplo, eu gosto de ler fanfic que é, por exemplo, eu gosto de ler coisas assim, slow burn, com romance e esse tipo de coisa. Gosto. Mas justamente porque toca na minha ferida emocional de borderline, que é a pessoa que se sente abandonada por todos. Então eu acho que saber onde toca as suas feridas é muito importante. sim, com certeza. Outra coisa que eu queria falar do Kafka é que ele era ele era judeu e a última namorada que ele teve era uma professora de hebraico. E ele era fascinado pelo Talmud, que é os livros dos grandes sábios, para quem não sabe, dos grandes sábios judeus, rabis, que analisavam a Torá. E eu fico pensando nisso, porque ele gostava muito de ler esse tipo de coisa, de análise. E meio como eu e a Lave, na verdade. Eu acho que é isso que ele fazia nos livros dele. Ele analisava e colocava dentro das obras dele, meio que sem pretensões. E ele Sim, tinha amigos como Max Brod, por exemplo, que era sionista na época, né? Embora sionista naquela época era muito diferente de ser sionista hoje, mas eram ideias diferentes. O Franz era anarquista. Então, eu acho que uma obra também
só é legal e é interessante e ela é boa quando você não coloca ela para fins políticos, entende? Se ela for, tipo, indireta, daí sim, entende? É como a metamorfose, por exemplo, ela não é sobre o capitalismo, ela é sobre os efeitos do capitalismo. E eu acho isso muito mais interessante para a leitura do que se fosse uma crítica ao capitalismo. Inclusive, isso me lembra de levantar um ponto que vai provavelmente causar polêmica, talvez, aqui, Talvez, que ok. é 1984 Fahrenheit 451, porque exatamente é um exemplo disso. 1984, além do George Orwell ter feito várias merdas, como entregar o pessoal da resistência pro pessoal do outro lado, é um livro bem direto e ele não é tão bem construído assim quando você para pra analisar. Tem coisas ali em 1984, desculpa, minha dicção é horrível às vezes. Dislexia be like. Mas 1984 é um livro que tem. Ele é muito direto sobre isso. Tem coisas que são tão diretas que elas chegam a ser a. What's the word? É como se fosse uma caricatura de um futuro distópico, né, de extrema direita, enfim, um futuro distópico onde o mundo é controlado pelo grande irmão. Então, é direto demais, sabe? Vira uma caricatura. E é por isso que eu tenho meus problemas com este livro. Já Fahrenheit 451, por exemplo, que é um livro onde o grande tema é que toda forma de literatura e de informação através da escrita foi proibida. Todos os livros foram queimados e os bombeiros agora eles existem para queimar livros e não para apagar os fogos. Então, tem essa proibição da propagação da informação. É muito mais sobre o resultado, sabe? Do que pode acontecer num sistema de direita, né? Num sistema fascistoide ou num sistema fascista de fato. Porque é isso que eles fazem, sabe? Eles apagam, eles tacam fogo na informação, né? Inclusive, aconteceu o próprio Fahrenheit 451 aqui no Brasil, mas eu posso comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Então, uma coisa que realmente acontece, sabe? É um fato que eles queimam informações, queimam arquivos, queimaram várias coisas. Isso durante a Segunda Guerra também é uma coisa que aconteceu bastante. Eles queimavam livros em praça pública, queimavam arquivos antigos, O queimavam próprio, escrituras antigas para. os próprios livros do Kafka foram queimados, né? Exato, os próprios livros do Kafka foram queimados. Aqui no Brasil teve aquela, acho que foi em 1927, se não me engano, que fizeram aquela fogo em praça pública, que queimaram muitos dos livros, e um dos grandes, né, livros queimados e proibidos após essa fogaréu em praça aberta, foi o... Hahaha, como que é o nome deste livro agora? Que é um dos meus livros favoritos, mas simplesmente fugiu da minha cabeça, do Jorge Amado. Capitães da Areia. Capitães da Areia, isso, muito obrigada. Meu cérebro simplesmente broke agora. Capitães da Areia foi um livro que foi muito queimado, e outro livro que também fala da mesma forma que a Metamorfose, da mesma mesma forma que Fahrenheit 451, fala, né, dos efeitos do capitalismo, que é esses meninos que vivem na rua e têm que roubar para comer, né? Então, é muito sobre isso. Enfim, é esse o que eu queria falar em relação a isso. Leiam livros que falam do efeito do Sim, capitalismo, não livros que são caricatos demais sobre sim, distopias. porque se você procurar qual que é a motivação do grande irmão, o que que ele coloca de tipo, de inimigo, certo, a Eurásia, coisa assim, e não sei o quê. E isso eu até achei ok, sim, mas ele não fala de todas as facetas do imperialismo. Sim, sim. E eu acho muito complicado o 1984, porque alguns conceitos são interessantes, só que ao mesmo tempo tem algumas coisas que realmente eu acho que não existe muita motivação, né? Sim, sim, com certeza. Uma coisa. Nesse Não pode sentido falar. que eu acho que por mais que eu não goste tanto assim, mas eu acho que aquele livro do Aldous Huxley, que é Admirável Brave New Mundo World. Novo, Sim. eu acho bem mais interessante nesse aspecto, porque tem uma motivação maior.
Sim. Admirável Mundo Novo é um livro que a temática dele, o tópico dele é incrível demais. Sim, eu acho incrível demais, assim. E é uma coisa muito possível. O problema do Admirável Mundo Novo é que é um negócio muito possível, né? Humanos criados geneticamente num laboratório e tem todas as castas diferentes e tem o soma que faz as pessoas ficarem felizes sempre e não notarem que elas estão malzona das ideias e estão vivendo nesse sistema que é horrível, porque é uma analogia muito boa, na verdade, é uma coisa super E possível. Me deixa com tem a medo questão também. toda do entretenimento também, né? Sim! Que eu O acho que é uma entretenimento faz coisa muito bastante. parte. Eu acho que é uma coisa bastante possível também. Não entrar, né, naquela coisa rasa do pão e circo, blá blá blá, vocês estão vendo futebol enquanto tá tendo golpe de Estado. Porque não é bem assim. É É o um pouco negócio mais além. da semiótica, que o entretenimento, ele vem, o entretenimento, ele te vende ideias. Então tem um entretenimento de bandeira, todo entretenimento tem uma bandeira, né? Então não é aquela ideia rasa do pão e circo do futebol, do carnaval, blá blá blá, não. É porque todo entretenimento, ele tem uma bandeira, ele tem uma motivação. E é por que ele tá chegando a você, né? O que esse entretenimento tá te vendendo? Exatamente. E por aí que a gente pensa em a Sim. metamorfose. O que a metamorfose está tentando te vender? Ela está tentando te trazer a sensibilidade quanto a esse efeito do capitalismo em questão. Sim, sim. E eu Em acho pessoas que eu acho mais que é muito. frágeis, digamos assim, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante ter essa separação do efeito do capitalismo versus o capitalismo em si. Porque Sim, são duas coisas totalmente outras. sim, com certeza. Eu acho que o que mais que eu posso falar do Kafka é que, tipo, ele tinha uma visão que a gente só foi em ter essa visão de literatura, de arte e tudo mais, depois ali dos anos 30, 40, né? A gente só foi ter essa visão depois. E eu acho muito Sim, interessante que, tipo, ele já existe. Essas ideias já existiam antes em uma gavetinha de um escritório de Praga, entende? sim, com certeza. Inclusive, eu acho incrível. Eu acho que uma coisa que a gente já comentou, eu acho que foi naquele episódio que tu falou sobre o mito do herói, que eu acho incrível que, tipo, a crítica literária em si, como a gente conhece hoje, e a literatura como a gente conhece hoje, começou por causa do Freud, né? Por causa Sim. deste bendito. Ai, ai, o Eu acho Freud. E Que precisamos homem. falar mais sobre isso, né? Porque toda vez que as pessoas falam sobre Freud, não, porque você quer comer sua mãe, não sei o quê. E as piadinhas são engraçadas, sabe? Mas o Freud, realmente, os estudos dele são muito profundos. E varia demais, assim, abrange muita coisa. Eu acho que as pessoas subestimam um pouco o Freud hoje em dia, porque elas acham que é só sobre querer matar o pai e comer a mãe e coisas do tipo, e sexo e coisas assim, o que é verdade. Porém, eu acho que o principal foco do Freud é de olhar a nossa própria sombra e entender que ela está lá e que ela não vai machucar a gente, entende? Eu acho que essa é Sim, o ponto maior do Freud que as pessoas não entendem, de que ele inclusive foi ele que trouxe a questão de analisar sentar o paciente e escutar. Porque antes sim, disso sim. não tinha, não existia terapia antes dele. Então eu acho que é muita gente que é, tipo, meio incompreendida, né? Mas eu entendo as Sim, piadas, eu até dou risada, assim, hahaha, sonho, é o jogo do bicho, sabe? Só que eu acho que tira um pouco da credibilidade que eles tiveram também. Tipo, eu também acho engraçado os memes do Kafka de acordar como um inseto e essas coisas assim, só que é muito mais profundo do que isso. sim. O problema é que o meme fica tão saturado, né, que as pessoas começam a pensar só, tipo, rasamente sobre a obra. E Sim. não procuro a fundo, né? Então é só aquele meme e é isso.
Resume Sim. a obra a um meme, não dá, gente. Não dá pra fazer isso, de fato. Com nada, né? Com nada, Eu com acho, nada. eu acho que é perigoso até fazer isso com coisas que a gente não gosta. Tipo, por exemplo, eu sou o maior hater do Nick Land, por exemplo. É que, pra quem não sabe, é o precursor do aceleracionismo. Eu detesto aceleracionismo, eu não gosto. E eu acho até perigoso fazer meme com ele, como muita gente de esquerda agora hoje em dia faz, que torna ele muito menos do que ele realmente era, que na verdade ele era uma pessoa ruim, Sim. né? Então eu acho muito perigoso fazer isso, porque a gente, mas eu sei que é meme, eu sei que é irônico, mas a linha é muito tênue. Sim. Ainda mais, né, no ambiente de esquerda, digamos assim, que a gente vive hoje em dia, que tem muita mais gente nova, né? Tem muito adolescente, tem gente muito novo nesse ambiente, né? E essa gente não tem esse mesmo desenvolvimento intelectual, digamos assim, que pessoas com um pouco mais de idade têm, né? Na maioria de suas vezes, não todas também. Então Tem tem muito generalizações. isso também, né? Sim, sem generalizações, com certeza. Nenhum dos lados, no caso. Sim. Mas uma coisa também que eu queria comentar do Kafka, que a gente comentou, né, de distopias como 1984 e Admirável Mundo Novo e essas coisas, é Sim, que o interessante do Kafka é que ele é fantasia, só que ao mesmo tempo ele não é fantasia. Ele é como se fosse um meio termo entre eles. E ele não chega a ser distopia também, porque ele é muito real. Então, até hoje basicamente, não se tem um termo. um rótulo específico para o Kafka além de kafkaesco. Sim, basicamente o Kafka é uma metáfora para a vida real, né? É uma alegoria, né? Na verdade. Sim, Eu acho é que uma seria o alegoria termo mais para a vida correto. real. Sim, sim. E mais uma coisa que eu queria comentar é que, tipo, é, essa questão do Kafka não ser fantasia levanta muita discussão ainda. Mas eu particularmente acho que ele se encaixa em alegoria, como eu falei antes, e é muito mais do que uma distopia, uma fantasia distópica, enfim, qualquer coisa assim, porque ele fala justamente do efeito do capitalismo real, não é um capitalismo inventado. Porque na Sim. minha cabeça de gente doida, é, as distopias que a gente tem hoje são todas capitalismo inventado. Uma faceta do capitalismo que é colocada dentro desses livros. E eu acho que o Kafka não faz isso. Ele traz o capitalismo que a gente tem hoje dentro do livro. E de forma nua e crua, né? Isso, exatamente. Sim. É, e esse é o problema com distopias, na verdade, que é muito esse negócio de e se esse poder tomasse, se esse, né, lado tomasse, se esse governo totalitário, fascistoide tomasse conta, isso ia acontecer. Uma forma muito e sim, né? Enquanto ele trabalha mais no real mesmo. Olha aqui, é o que o sistema tá fazendo com a gente. Olha só o Gregor, coitado. Olha só esse processo tá acontecendo porque Deus sabe o porquê, sabe? Então é muito, muito sobre isso. Sim, é sobre isso. Ah, Que ódio. desculpa. Ah, esses dias eu falei, é sobre isso para uns alunos meus e eles ficaram tipo, enfim. Ah, que ódio. Jovens de hoje Ah, em dia que não entendem os nossos memes. pois é, pior quando entendem, né? Tipo, eu falando todo dia isso, maluco, para uns alunos e eles começaram a rir, tipo, rir muito. Que ódio. Sim. Enfim, mas o que eu queria dizer é. Meu Deus, me fugiu. Tudo bem. Calma.
Meu Deus. Ah, sim. Que o que eu ia falar era do Philip K. Dick, que ele escreveu um livro sobre como seria se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra. Que é o Homem no Castelo Alto, né? Eu acho que é esse o nome. Sim. E eu fico pensando que, tipo, primeiro, putz, a gente já não morreu bastante na vida real, não é mesmo? Como judeus, assim, a gente já. Parem de matar a gente na ficção, por Sim. favor. E é como um livro que eu tava vendo que lançou no Jewish Council, que se chama People Love Dead Jews. As pessoas amam os judeus mortos. Eu Porque vi que você compartilhou esse. porque justamente, tipo, as pessoas gostam de fantasiar sobre outras formas de matar judeus. E por que que a Sim. dor dos judeus choca? E por que que a dor dos judeus é esquecida? E tudo mais. Por que que a gente tem que servir de metáfora, não é mesmo? E eu acho interessante porque as aventuras que o Kafka escreveu, porque eu chamo de aventuras, porque elas são bastante psicológicas, mas eu acho que elas têm um quê de judaísmo nelas. Eu tô trazendo essa ideia para fechar o episódio, porque eu acho que, assim, por exemplo, uma coisa, um processo interminável, por exemplo, foi o processo. Eu acho essa questão muito judaica. Porque é muita cara de judeus trazerem, tipo, 3.000 opiniões à mesa para entender o que estava acontecendo ali, sabe? Eu acho muito judaico isso. E eu acho que ele colocou também coisas muito existenciais, como, por exemplo, uma fábula. Uma fábula é sobre um rato, um diálogo entre um rato e um gato. E o rato acaba sendo devorado pelo gato. Essas questões existenciais são muito judaicas e eu acho que é importante salientar que ele sempre esteve em contato com o judaísmo dele e isso nunca saiu dele. Ele nunca deixou disso e nunca deixou essa parte de lado. E eu acho que é importante trazer isso. Sim. Outro ponto, né, sobre o judaísmo tão inerente à obra do Kafka e a ele. Eu gostaria de comentar sobre um conto que eu gosto bastante, que é The Cares of a Family Man, porque o Ai, Outra Deck é basicamente isso, né? sim, eu gosto muito desse conto também. Ele não tem Ele é tradução para o incrível. português, né? Mas Não. ele é muito bom porque ele apresenta um personagem chamado Odradek, que é um personagem que existe e ele não tem uma função. E isso deixa a pessoa narradora doida. Tipo, literalmente enlouquece a pessoa. Sim. E eu acho, É eu incrível. acho esse, eu acho esse conto muito interessante porque ele é bastante ilustrativo sobre o que é a obra de Franz Kafka. Ela está lá, ela existe, quem procurar acha, e quem não procurar acha também. Sim. e, é, e impacta e choca quem lê e quem não lê E, também. e a questão, né, que a gente tava falando sobre os personagens do Kafka, tentando achar, né, explicação lógica pra tudo. Esse é um exemplo, sabe? O personagem literalmente vai à loucura porque tem esse outro personagem que existe, mas ele não tem uma função hábil, digamos assim, né? Talvez pode ser uma alegoria ao capitalismo também, né? Porque ele não tem uma função hábil ali, ele só existe, né? Então isso basicamente enlouquece o personagem. E é basicamente o epitome do Sim, kafkaesque, é isso. eu acho esse conto, inclusive, incrível. Meu Deus, é um dos contos que eu mais Sim. gosto também. Aquela vez que você deu pra mim, eu nunca esqueci. Eu fiquei muito, meu Deus, eu amo demais. Ai, ai. Mas enfim, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Sim, Leiam Franz Kafka, vale muito a pena. demais. É, é um, é um autor que te destrói, ele sem misericórdia, mas que você vai ajuntar seus pedaços chorando e pensando que valeu a pena.
Sim, vai ser uma destruição muito boa, pode ter certeza. Então, nós vamos finalizar o nosso episódio por aqui. A gente sempre posta às quintas-feiras. Na última vez foi uma exceção por conta de problemas técnicos, mas a gente vai retornar. Mas a gente vai retornar com os episódios quinzenalmente às quintas-feiras, geralmente à tarde. Sim. Obrigada por escutar. Compartilhem com o cachorro, com a avó, com o amigo, com o primo, com o vizinho que gosta de Kafka, com o crush. Façam as pessoas lerem Kafka. Muito obrigada por escutar de novo. Obrigada por passar essa noite, tarde, ou dia, ou manhã, ou enfim, horário do dia que você estiver escutando conosco. E se tu tiver alguma ideia, tiver alguma coisa para comentar, por favor, nos mande um e-mail. O nosso e-mail está logo abaixo. E é isso, sabe? Muito obrigada mais uma vez. Entre em contato com a gente. A gente não morde, eu prometo. Sim, venham de DM se vocês tiverem alguma sugestão no Twitter. A gente aceita de bom grado, a gente aceita relatos, a gente aceita cartas emocionadas. A gente aceita tudo. Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, até mais. Tchauzinho. Até mais, tchauzinho.